Ao pedir a conta, a garçonete entrega uma ultrassom com o nome dele. Juliano nunca foi homem de surpresas. Gostava de previsibilidade, de rotinas cronometradas, de saber exatamente o que viria depois. Mas naquele fim de tarde chuvoso de terça-feira, enquanto esperava a conta de um almoço solitário, tudo que ele conhecia virou de cabeça para baixo. A garçonete voltou com um olhar estranho, firme, mas com um traço de pena nos olhos. Sem dizer nada, ela deixou um envelope branco sobre a mesa. Juliano olhou confuso. "A conta?" perguntou. Ela balançou a cabeça negativamente, virou as costas e se afastou em silêncio. Dentro do envelope não havia nota fiscal. Havia uma ultrassonografia. E seu nome estava ali. Paciente, Laura D. Pai, Juliano Costa. Por um segundo tudo parou. O som do restaurante ficou abafado, como se ele estivesse mergulhado debaixo d'água. As mãos tremiam. Os olhos percorriam cada canto do exame como se estivessem lendo um código secreto. Não havia dúvida. Era ele. Era o nome dele. E a data, exata, precisa, apontava para um passado que ele tentou esquecer. Juliano tinha 38 anos e acreditava que já havia se vacinado contra emoções fortes. Era diretor de marketing de uma multinacional, vestia camisas engomadas e mantinha o coração trancado a 7 chaves desde a última vez que ele realmente sentiu algo. Há cerca de 2 anos. Foi quando Laura saiu da vida dele como uma sombra que desaparece ao fim do dia. Ele não lembrava a última vez que pensou nela com clareza. Tudo entre os dois parecia envolto em uma névoa espessa. Discussões, silêncio, distância. Eles se amaram com intensidade, mas também se machucaram com a mesma força. O relacionamento implodiu rápido. Ele, viciado em trabalho. Ela, querendo presença, toque, escuta. Os dois em trilhos opostos que, por um breve instante, se cruzaram antes de se afastarem para sempre. Pelo menos era o que ele acreditava. Até aquele envelope surgir. O restaurante simples e acolhedor era o mesmo onde ele e Laura costumavam almoçar no início do namoro. Ela adorava o estrogonofe dali. Foi até ela quem apresentou o lugar para ele. E agora, anos depois, ali estava ele de novo, no mesmo canto da janela, segurando o que poderia ser uma bomba no colo. Juliano se levantou num rompante, olhou ao redor e chamou a garçonete. A voz saiu embargada. "Onde você conseguiu isso?" Ela hesitou. Tinha no máximo 22 anos, olhos castanhos, cabelos presos num coque apressado. "Me pediram para entregar. Se um dia você voltasse aqui. Foi uma mulher que veio meses atrás. Disse que você viria cedo ou tarde." Juliano sentiu um arrepio subir pelas costas. Como ela era? Morena, olhos tristes. Parecia doente. Magra, muito magra. Ela chorou enquanto falava comigo. Disse que tinha uma chance de você aparecer. E se aparecesse, isso era para você. Ele caiu sentado de novo. O exame ainda em mãos. Olhou fixamente a data. 17 de fevereiro de 2023. Era quase um ano atrás. Laura. Não podia ser coincidência. A única mulher com quem ele havia se envolvido de verdade nos últimos anos. Aquela por quem ele ainda, secretamente, sofria. 1 milhão de perguntas fervilhavam na mente. Ela estava grávida? Por que não o procurou? Onde ela estava agora? Estaria viva? Como uma ultrassonografia com o nome dele apareceu ali meses depois? Juliano levantou de novo, agora com mais urgência. Foi até o balcão. "Eu preciso falar com a dona do restaurante. Agora." A garçonete pareceu surpresa, mas fez um sinal com a cabeça. Em segundos, uma senhora de cabelos grisalhos saiu dos fundos, enxugando as mãos no avental. "Posso ajudar?" Juliano mostrou o envelope. "Isso aqui foi deixado com você?" Ela o encarou por um longo segundo. Depois, suspirou. "Sim. Fui eu quem guardei." "Quem deixou?" Ela fez que sim com a cabeça. Depois disse em voz baixa. "A mãe do seu filho." Juliano ficou ali, parado.
encarando aquela mulher que acabara de pronunciar uma frase que ecoaria em sua mente pelo resto da vida. A mãe do seu filho. As palavras pareciam querer se esconder dentro dele, mas batiam no peito com força demais para serem ignoradas. Era como se algo tivesse sido arrancado do fundo da alma, algo que ele nem sabia que ainda estava lá. Não respondeu. Apenas se sentou novamente, o envelope agora descansando sobre a mesa como se fosse uma relíquia, ou talvez uma bomba relógio. A senhora, sentando-se em frente a ele, começou a falar. Ela veio aqui 3 vezes no mês de fevereiro do ano passado. Sempre quieta, sempre sozinha. Na primeira, só ficou olhando pela janela. Na segunda, conversamos um pouco. E na terceira, deixou isso com a gente. Juliano, ainda atordoado, forçou a voz. Você sabe se ela está viva? A mulher abaixou os olhos, respirou fundo. Não, ela faleceu. Foi o que me disseram, durante o parto. Um silêncio pesado se instalou entre eles. O barulho dos talheres e conversas no fundo do restaurante parecia distante, irrelevante. O coração de Juliano batia tão alto que abafava qualquer outro som. Laura, a mulher por quem ele havia se apaixonado e que ele deixou para trás, estava morta. E ele era pai. A mulher continuou com calma. Ela nunca me disse seu nome completo. Só disse que ele vai entender quando vir o exame. Disse que era para entregar só se você aparecesse aqui. Eu pensei em jogar fora, mas alguma coisa em mim me fez guardar. Juliano passou a mão pelo rosto, tentando processar. O tempo parecia correr em câmera lenta. Ele não sabia se chorava, gritava ou apenas levantava e ia embora. Mas uma coisa estava clara. Ele não podia fugir. Não mais. Ela disse para onde ia? Perguntou ele com os olhos marejados. Disse que ia para uma casa de apoio. Um abrigo, eu acho. Falou que não tinha ninguém. Juliano fechou os olhos. Ele conhecia aquela versão de Laura. Orgulhosa, resistente, incapaz de pedir ajuda. Na última vez que se viram, tinham brigado. Ele achava que ela fazia drama demais, que precisava se controlar emocionalmente. Ela dizia que se sentia sozinha mesmo quando ele estava por perto, que ele nunca a ouvia, nunca a via de verdade. E ele, como sempre, respondeu com o silêncio. Naquela noite, ela foi embora. E ele deixou. Do lado de fora do restaurante, a chuva havia dado uma trégua. Mas dentro dele, o coração de Juliano estava em tempestade. Entrou no carro com o envelope no colo. Ligou o motor, desligou. Não sabia para onde ir. Não sabia o que fazer. Olhou novamente para a ultrassonografia. Pai, Juliano Costa. A caligrafia clínica e fria tinha um peso insuportável. Era real, era dele. E em algum lugar havia uma criança. Dirigiu por 2 horas sem rumo. Lugares familiares passavam pela janela como fantasmas. O prédio onde ele e Laura quase alugaram um apartamento juntos. O parque onde fizeram o piquenique de aniversário dela. A esquina onde, no meio de uma discussão, ela gritou: "Eu te amo, mas eu cansei de ser a única a tentar." Ele nunca respondeu aquele "eu te amo." Apenas virou o rosto e foi embora. Agora, não havia mais rosto para onde virar. Juliano parou o carro em frente ao antigo prédio onde morava. Tudo parecia pequeno, mais apagado do que antes. Como se o tempo tivesse apagado as cores e deixado só os contornos. No apartamento, abriu uma caixa no armário. Dentro, algumas cartas que nunca enviou. Lembranças de Laura, uma foto dos dois na praia, ingressos de cinema, um bilhete escrito à mão. "Não desiste de mim, por favor." Ele desistiu. E agora ela tinha desistido de tudo. Da vida, do futuro, sozinha. Juliano sentou no chão da sala. Começou a chorar. Não como um homem que perdeu algo, mas como alguém que percebeu que nunca soube o que tinha. Na manhã seguinte, voltou ao restaurante. A senhora estava lá, arrumando as mesas. Ele se aproximou, cansado, mas com os olhos firmes. "Preciso da ajuda da senhora.
Quero encontrar essa casa de apoio. Quero saber onde ela estava. Você tem certeza? Tenho. E se o bebê já não estiver lá? Juliano engoliu seco. Então eu vou procurar. Até achar. Eu preciso achar. Ela foi até os fundos e voltou com um papel amarelado. Nele, o nome: Casa Esperança. Rua das Camélias, 280. Foi o único lugar que ela mencionou. Juliano agradeceu e saiu sem olhar para trás. No caminho até a casa, lembranças voltavam como facas afiadas. Laura deitada em sua cama, rindo de uma piada sem graça. Laura chorando no corredor, pedindo para ele ficar. Laura com a mão na barriga, brincando. E se um dia a gente tivesse um filho com seu nariz e meu gênio? Ele não respondeu naquele dia. Mas agora, aquela resposta gritava dentro dele. Sim, Laura, a gente teve um filho, e eu vou encontrar ele. A fachada da Casa Esperança era simples. Um portão de ferro enferrujado, muros descascados e um pequeno jardim mal cuidado davam o tom do lugar. Mas havia algo ali. Talvez no nome, talvez no cheiro de café recém-passado, que ainda inspirava uma centelha de esperança. Juliano estacionou o carro e desceu com passos hesitantes. Sentia-se pequeno diante daquela busca, como se estivesse tentando consertar algo que já havia se quebrado tempo demais atrás. Tocou a campainha. Uma mulher de meia idade, com olhos cansados e um sorriso tímido, abriu o portão. Bom dia. Em que posso ajudar? Meu nome é Juliano Costa. Eu estou procurando informações sobre uma mulher chamada Laura Diniz. Ela ficou aqui no ano passado por volta de fevereiro. Estava grávida. Acho que ela pode ter deixado um filho aqui. A mulher, surpresa, levou a mão à boca e baixou os olhos. Um silêncio pesado caiu entre os dois por alguns segundos. Depois, ela abriu o portão devagar. Entra, me segue. Juliano atravessou o pátio de concreto rachado, sentindo o coração bater no ritmo dos passos. A mulher o conduziu até uma salinha nos fundos, com uma mesa pequena e 2 bancos de madeira. Meu nome é Ana, sou uma das coordenadoras daqui. Eu me lembro da Laura. Ela sentou e fez sinal para que Juliano também se sentasse. Laura chegou aqui no dia 24 de fevereiro de 2023. Estava fraca, visivelmente doente. Disse que não tinha mais para onde ir. Foi acolhida como todas as outras. A gente cuidou dela até o parto, que aconteceu no começo de março. Mas foi difícil. Juliano apertou os punhos sobre os joelhos. Ela morreu durante o parto? Ana assentiu com pesar nos olhos. Foi uma complicação. A hemorragia foi intensa. Tentaram levar ela para o hospital, mas não deu tempo. Ela segurou o bebê nos braços por poucos minutos. Chorou. E pediu uma coisa. Juliano ergueu os olhos. O quê? Ana levantou-se e foi até uma estante baixa. Pegou uma caixinha de madeira escura. Voltou e a colocou na frente dele. Pediu que guardássemos isso. Disse que talvez um dia você viesse procurar. Juliano abriu a caixinha. Dentro havia uma carta, escrita à mão. Reconheceu a caligrafia no mesmo instante. Juliano, se você está lendo isso é porque eu me fui. E antes de tudo, me desculpa. Eu quis te contar. Tentei, mas o medo foi maior. Medo do seu silêncio. Medo de você me olhar com pena. Ou pior, de não me olhar. Não te procurei porque achei que você seguiria feliz. E eu não queria atrapalhar isso. Nosso filho nasceu. É um menino. O nome dele é Kael. Escolhi esse nome porque significa fiel a Deus. E eu precisava acreditar que, mesmo que você não viesse, ele estaria protegido. Mas, se você veio, por favor, cuide dele. Ele tem seus olhos. Com amor, Laura. Juliano leu as palavras em silêncio, como se cada frase fosse um golpe no peito. O nome Kael ecoava dentro dele como um chamado. Ele não sabia se chorava, se gritava ou se apenas implodia por dentro. Laura acreditou até o fim. E agora, ele precisava ser digno disso. Onde ele está? Perguntou a voz embargada. Ana sorriu de leve.
Está com uma família temporária. O abrigo é pequeno e não temos estrutura para bebês por muito tempo. Laura não tinha parentes e, como você não aparecia, ele foi para a adoção provisória. Mas ainda está registrado como filho de mãe desconhecida. Ainda há tempo. Se você quiser, pode conhecê-lo. Meia hora depois, Juliano se viu parado em frente a uma casa térrea em um bairro residencial. Ana foi com ele. A assistente social já havia feito contato com a família temporária, explicando que um possível parente do bebê queria conhecê-lo. Mas a ansiedade dentro de Juliano era insuportável. A porta se abriu. Uma mulher jovem apareceu com um bebê no colo. "Boa tarde. Você é o Juliano?" Ele assentiu sem conseguir dizer uma palavra. Ela sorriu. "Esse é o Kael." Juliano sentiu as pernas fraquejarem. Era como se o mundo inteiro tivesse parado. Ali, nos braços daquela mulher, estava o que restava de Laura. Um pedacinho dela. Um pedacinho dele. Posso segurar?" Ela entregou o bebê com cuidado. Kael tinha pouco mais de 1 ano. Cabelos escuros, olhos curiosos e redondos. Quando olhou para Juliano, sorriu. E naquele sorriso, ele viu Laura. As lágrimas vieram como um rio, sem controle. Juliano abraçou o filho. Sim, era seu filho. E sentiu algo dentro dele mudar. Como se, depois de tantos anos anestesiado, finalmente estivesse vivo. Nos dias que se seguiram, Juliano fez o que nunca tinha feito antes. Pausou o trabalho, suspendeu compromissos, ligou para advogados e deu entrada na papelada para reconhecimento de paternidade. A casa dele, antes fria e silenciosa, começou a ganhar som. O som de brinquedos caindo, de risadinhas, de pequenos passos engatinhando. Cada cantinho, uma lembrança sendo reescrita. No berço novo, pendurou um bilhete de Laura ampliado em moldura. "Ele tem seus olhos." Juliano lia aquilo todas as noites antes de dormir. Agora ele sabia. O silêncio dele custou muito caro. Mas a vida, generosa e dura, lhe deu uma segunda chance. E ele não pretendia desperdiçar. Os primeiros dias com Kael foram como reaprender a viver. Juliano se via diante de um universo completamente novo. Trocar fraldas, preparar mamadeiras, lidar com febres repentinas e choro no meio da noite. E mesmo diante da exaustão, havia um brilho diferente em seus olhos. Um brilho que não vinha do orgulho, mas da responsabilidade. Do desejo genuíno de fazer diferente, de ser melhor do que foi no passado. As manhãs agora começavam com um pequeno ritual. Kael acordava antes do sol nascer, batia palminhas no berço e balbuciava sons sem sentido. Juliano, ainda sonolento, o pegava no colo e o levava até a janela da sala, onde os dois assistiam juntos o amanhecer. Era nesse silêncio, diferente do silêncio antigo, aquele que ele usava para fugir, que Juliano sentia paz. Os meses seguintes foram intensos. Entre idas e vindas à vara da infância, Juliano precisou apresentar provas de vínculo, passar por entrevistas, avaliação psicológica e até uma visita surpresa dos assistentes sociais para avaliar o ambiente em que a criança estava vivendo. Durante esse processo, ele mergulhou também no passado de Laura. Visitou o cartório onde ela havia tentado registrar o bebê, conversou com ex-colegas dela de trabalho e descobriu que ela havia largado tudo quando descobriu a gravidez. Sem apoio da família, que era ausente desde a adolescência, ela optou por viver com o mínimo, com dignidade, mas sozinha. Juliano leu mensagens antigas no celular e encontrou rascunhos de e-mails que ela nunca enviou. Num deles, datado de setembro de 2022, ela escreveu: "Queria te dizer, mas tenho medo da tua reação. Medo de você me culpar. Às vezes, só queria que você me enxergasse como eu sou, cheia de dúvidas, cheia de medo, mas com um coração inteiro só para você. Não sei se vou conseguir criar essa criança sozinha, mas vou tentar." Ele leu aquilo em voz alta, com Kael dormindo em seus braços, e chorou. Porque agora ele enxergava.
Agora ele entendia tudo o que deixou passar. O reconhecimento de paternidade veio em um dia chuvoso de julho. O juiz assinou a sentença e Juliano, emocionado, recebeu a certidão de nascimento de Kael com seu nome como pai. Era oficial. Era real. Era definitivo. Saiu do fórum com o filho nos braços e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu com sinceridade. Não era um sorriso de alívio. Era um sorriso de redenção. Nos meses seguintes, Juliano adaptou sua vida por completo. Transformou o escritório em um quarto lúdico com um tapete emborrachado, brinquedos e uma estante cheia de livrinhos. Reduziu a carga de trabalho, contratou uma babá meio período e passou a dedicar os finais de semana exclusivamente ao filho. Os dois criaram rotinas próprias, passeios no parque aos sábados, panquecas improvisadas aos domingos e histórias inventadas todas as noites antes de dormir. A cada dia, Kael crescia mais parecido com Laura. O jeito de franzir a testa quando estava curioso, o olhar atento às pequenas coisas, o riso que começava contido e depois explodia. Juliano registrava tudo com o celular. Criou uma pasta chamada Laura Veria e ali guardava cada momento. Era sua forma de manter viva a mulher que, de certa forma, ele havia perdido 2 vezes. Mas algo ainda faltava. Havia perguntas que ninguém conseguia responder. Como Laura soube que estava morrendo? Por que deixou tudo preparado? E o mais incômodo, havia mesmo apenas ela nessa história? Um dia, mexendo nos documentos da Casa Esperança, Juliano encontrou uma ficha com o nome de uma voluntária que havia sido próxima de Laura nos últimos dias. Seu nome era Isabela Sampaio, enfermeira. Trabalhara por apenas 2 meses no local. Curioso, Juliano a procurou nas redes sociais. Encontrou um perfil discreto, com poucas postagens. Mandou uma mensagem curta e respeitosa. Olá, Isabela. Meu nome é Juliano Costa. Eu sou o pai do filho da Laura Diniz. Me disseram que você foi próxima dela. Gostaria muito de conversar, se possível. Horas depois, ela respondeu. Juliano, eu estava esperando esse dia há muito tempo. Podemos nos encontrar amanhã? No dia seguinte, sentaram-se em uma cafeteria tranquila. Isabela era jovem, aparentava uns 30 anos, cabelos presos num coque e um semblante sério, mas gentil. Você cuidou da Laura? Perguntou Juliano direto. Ela assentiu. Cuidei, todos os dias, e estive com ela, até o fim. Juliano segurou o fôlego. Ela falou algo? Deixou alguma mensagem? Isabela hesitou. Olhou para ele com pesar. Laura teve um parto muito difícil, mas não foi só a hemorragia. Ela já estava doente, sabia que havia algo errado, mas não queria deixar o bebê nascer antes do tempo. Ela escolheu esperar. Assumiu o risco. Juliano arregalou os olhos. Como assim? Ela podia ter feito cesárea? Podia. Teria salvado a própria vida. Mas havia risco de Kael nascer com problemas respiratórios. Ela escolheu esperar mais uma semana e perdeu a própria vida por isso. Juliano levou a mão ao rosto. O peso daquela decisão era esmagador. Isabela continuou. Ela me falou de você. Disse que te amava, mas não queria te forçar a nada. Que, se você fosse o pai certo, um dia encontraria o caminho até Kael. Ela confiou, mesmo sem ter certeza. Juliano chorou em silêncio. Isabela, com um suspiro, tirou da bolsa um envelope pequeno. Ela deixou isso comigo. Pediu que eu entregasse só quando você encontrasse o filho. Juliano abriu com as mãos tremendo. Dentro, uma foto dela grávida, sorrindo, segurando uma pequena roupinha azul com a palavra pai bordada à mão. No verso da foto, a letra de Laura. Se você chegou até aqui, obrigada por não ter desistido. Juliano ficou ali, parado, com a foto em uma mão e a certeza do amor mais puro que já conhecera na outra. Laura havia partido, mas deixara um legado. E agora,
Com Kael nos braços e o passado finalmente compreendido, Juliano sabia. Ainda havia muito a viver. E ele não estava mais sozinho. O tempo passou. Era setembro de 2024, quando Juliano percebeu que Kael completaria 2 anos em poucas semanas. O menino agora corria pelos cômodos da casa como um foguete, com os olhos sempre atentos a tudo, o riso solto e a energia que só as crianças carregam. Mas com o tempo, surgiram também as perguntas, não da parte de Kael, ainda muito pequeno para compreender as ausências, mas de Juliano. Perguntas que martelavam quando ele via o filho dormir com um certo cansaço fora do comum, ou quando notava que ele ficava doente com mais frequência do que o esperado. As consultas pediátricas de rotina estavam em dia, e os médicos diziam que estava tudo bem. Mas havia algo, um incômodo, uma intuição, que ele não conseguia ignorar. Foi então que decidiu buscar o histórico completo de saúde da mãe de Kael. Entrou em contato com antigos médicos, revirou arquivos hospitalares, buscou informações no sistema público e encontrou um documento que o deixou em choque. Laura havia sido diagnosticada com uma doença genética rara aos 17 anos. Não era algo contagioso, nem algo que comprometeria a vida em curto prazo. Mas o tipo de doença que, com o tempo, poderia afetar o fígado, o sistema imunológico e, em alguns casos, ser herdada pelos filhos. Juliano levou o relatório a um geneticista. "Precisamos fazer exames no Kael", disse ele. "Quanto antes, melhor." Foram dias angustiantes de espera. Juliano tentava manter a rotina leve, mas Kael, mesmo pequeno, percebia a inquietação do pai. A babá também notou. "Doutor Juliano, está tudo bem?" Ele apenas assentia com um sorriso pálido. Só preocupado com algumas coisas, bobagens de pai novo. Mas não era bobagem. Quando os exames chegaram, a confirmação veio. Kael herdara o gene defeituoso da mãe. A boa notícia era que ainda não havia manifestação grave. A má notícia era que ele precisava de acompanhamento constante, tratamento precoce, uma dieta específica, controle mensal e, possivelmente, um transplante no futuro. Juliano sentiu o mundo girar. Por um momento, pensou em tudo que havia construído nos últimos meses. A paternidade, os aprendizados, os vínculos, as memórias. Mas nada disso o preparava para a ideia de que poderia perder o filho, depois de ter perdido a mãe. Não, isso ele não permitiria. No dia seguinte, ele marcou uma consulta com um dos melhores especialistas do país em São Paulo. Viajaram juntos, ele e Kael, numa jornada silenciosa, pesada, mas cheia de determinação. Juliano não mediria esforços. Venderia o carro, o apartamento, o que fosse, mas salvaria o filho. Durante a consulta, o médico foi direto. "O transplante pode ser uma possibilidade no futuro, mas antes disso vamos tentar estabilizar os sintomas." "E se eu for compatível?" Juliano perguntou aflito. O médico concordou. "Podemos fazer o teste de compatibilidade. Se você for doador vivo, isso pode salvar a vida do seu filho no futuro. Vamos colher seu sangue também." Alguns dias depois, Juliano recebeu a ligação. A voz do médico do outro lado da linha estava estranhamente calma. "Doutor Juliano, precisamos que o senhor venha pessoalmente. Há algo que precisamos conversar com mais calma." Juliano sentiu o estômago revirar. Na clínica, sentado diante de 2 profissionais, o médico e um geneticista, ele ouviu a frase que desmontaria tudo. "Juliano, você não é compatível com Kael. Na verdade, os dados genéticos indicam que você não é o pai biológico dele." Por alguns segundos, o mundo parou. "Isso é impossível." Eu reconheci. Eu tenho a carta, os exames da Laura, o ultrassom com o meu nome. O geneticista o encarou com seriedade. "Eu não duvido disso, mas os dados são conclusivos. O DNA não corresponde. Kael não é seu filho biológico." Juliano saiu da clínica em transe.
As imagens passavam pela sua cabeça em alta velocidade. Laura no ultrassom, a carta, a foto com a roupinha bordada, as primeiras palavras de Kael, os passos cambaleantes, os abraços no sofá. Como aquilo podia ser real? Como Laura teria deixado que ele acreditasse? Mas então, ao invés de raiva, sentiu medo. Medo de perder o direito sobre o menino. Medo do sistema querer levá-lo embora. Mais do que qualquer explicação, Juliano sabia de uma coisa. Kael era seu filho, independentemente de qualquer laço de sangue. Naquela noite, ele sentou com o menino no colo, o coração esmagado. Kael sorria, babava no colarinho da camisa dele, apertava seu nariz com os dedinhos e ria. Juliano apertou os olhos para conter o choro. Você é meu filho, Kael. Nada muda isso. Nem o que os exames dizem, nem o que as pessoas acham. Você é meu, e eu sou seu. Mas agora, uma nova pergunta ecoava com força. Se Kael não era seu filho biológico, de quem ele era? E o que, afinal, Laura tentou esconder até o fim? A verdade era que, naquela noite, Juliano sentiu-se completamente perdido. Ele sabia que havia algo de errado, algo que ele não conseguia entender. Toda a sua vida parecia ser construída sobre mentiras, ou, no mínimo, sobre uma verdade distorcida. Como ele podia ter se enganado tanto? Como Laura, que sempre foi tão sincera em seus sentimentos, o enganara dessa maneira? E por que ela o fizera? Mas, ao olhar para Kael, o sentimento de paternidade foi tão forte, tão visceral, que Juliano não podia simplesmente afastar o menino. Ele o abraçou, mais apertado que nunca, sentindo a fragilidade do ser humano que ele já amava profundamente. O amor, o verdadeiro amor, ia além da genética. Ele sabia disso, mas precisava entender a verdade completa. Juliano se recusou a dar início a qualquer tipo de ação judicial. O simples pensamento de que alguém poderia retirar Kael de sua vida o fazia se sentir ainda mais perdido. Ele precisava, antes de tudo, entender por que as coisas estavam como estavam. Ele revirou todos os arquivos que Laura havia deixado para trás. A pasta, com o nome de Kael, continha todos os documentos que Laura havia organizado cuidadosamente para ele. Cartas, registros e até um vídeo. Foi esse vídeo que, em um momento de desespero, Juliano decidiu assistir. O vídeo estava em um celular antigo, uma relíquia que Laura provavelmente havia guardado como se fosse um tesouro. O rosto de Laura apareceu na tela sorrindo, com aquele brilho de felicidade plena que Juliano agora via com outro olhar. Oi, amor. Se você está vendo isso, talvez já tenha se tornado pai. Se não, não sei se você vai ver. Mas eu espero que você veja porque, mesmo que tudo tenha acontecido tão rápido, eu só queria que você soubesse. Eu te amei muito, Juliano, e eu fiz o meu melhor, por Kael, por nós, por mim. Juliano sentiu uma pressão no peito. Ele pausou o vídeo, sentindo que algo estava prestes a ser revelado. Ele sabia que Laura tinha deixado algo para ele. Ela sempre acreditou que, de alguma forma, ele entenderia. Laura continuou no vídeo. Eu não vou estar aí para te explicar tudo. Mas há algo que você precisa saber. Kael, ele tem uma origem diferente da que você pensa. Juliano interrompeu o vídeo, o coração acelerado. Ele sentiu que a verdade que ele procurava estava, de alguma forma, bem ali, diante dele. Mas a cada palavra, ele sentia que o chão estava desaparecendo sob seus pés. No dia seguinte, com o celular nas mãos e a cabeça cheia de perguntas, Juliano decidiu buscar respostas. Ele sabia que não podia continuar sendo consumido por suposições. Precisava saber de fato o que havia acontecido. Ele se dirigiu até a casa de Isabela. Não. Ele não acreditava que Isabela soubesse tudo, mas precisava falar com ela. Ela tinha sido parte da vida de Laura nos momentos finais, e algo na história dela poderia ser a chave que ele tanto procurava. Isabela o recebeu com um olhar desconfiado. Ela sabia que, após a consulta no médico,
Juliano estava mais abalado do que nunca. Ele sentou-se à mesa, respirando fundo, tentando reunir coragem para perguntar o que precisava saber. Isabela, eu assisti a um vídeo da Laura. Ela falou sobre Kael e, bem, ela disse algo que me fez questionar tudo. Você sabe de algo que ela tenha me escondido? Alguma coisa mais que eu não saiba? Isabela ficou pálida. O semblante dela mudou, uma tensão tomou conta de sua postura. Juliano, não sei se você está pronto para ouvir isso. Você precisa entender que Laura teve suas razões para esconder. Ela não queria te magoar. Juliano olhou fixamente para ela. Me magoar? Me magoar? Eu preciso saber, Isabela. Eu preciso saber o que aconteceu. Isabela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e então falou, quase sussurrando. Kael não é seu filho, Juliano. Ele não é seu filho biológico. Mas sim, ele é seu filho. Laura não mentiu sobre isso. Ela sabia o risco, mas também sabia o que estava em jogo. Juliano, tomado pela confusão, levantou-se da cadeira com um gesto brusco. O que você quer dizer com isso? Eu já sei que ele não é meu filho biológico, mas isso não muda o fato de que eu o amo, de que ele é meu. Mas, Isabela, você está me dizendo que há mais alguma coisa por trás disso? Isabela olhou para ele, como se estivesse lutando com algo dentro de si. O pai biológico de Kael, Juliano, o pai dele é seu irmão. Aquelas palavras cortaram Juliano como uma lâmina afiada. Seu mundo parecia ter desmoronado instantaneamente. Ele não queria acreditar, mas algo dentro dele sabia que a verdade estava muito mais próxima do que ele imaginava. Ele se sentou de volta na cadeira, as pernas frágeis, quase incapazes de sustentar seu corpo. O quê? O que você está dizendo? Como isso é possível? Eu nunca soube. Nunca! Isabela olhou para ele com uma tristeza profunda nos olhos. Laura. Ela foi muito jovem quando tudo aconteceu. Seu irmão, antes de partir, teve um envolvimento com ela. Ela não sabia o que fazer. Não queria te magoar. Não queria que você soubesse de algo tão doloroso. Então, ela decidiu guardar esse segredo, criar Kael como se fosse seu filho. Ela sabia o que estava arriscando, mas fez isso por amor a você. Ela queria que você fosse o pai dele, no coração e no futuro. Juliano sentiu o peso de cada palavra. Como ele poderia ter sido tão cego? Como não percebeu nada? Então, Kael é meu sobrinho? Isabela assentiu. Sim, mas para ele, você sempre será o pai. Juliano ficou em silêncio, olhando para Isabela, tentando processar a dor da revelação. O laço que ele pensava ter construído era ainda mais profundo do que imaginava. Kael não era seu filho biológico, mas era a única família que Juliano tinha. Ele sabia que o amor não se limita à biologia, e Kael, mais do que nunca, era seu filho. Ao olhar para o rosto inocente de Kael, que naquele momento brincava na sala, Juliano sentiu uma confiança renovada. Nada mudaria o que ele sentia. Os dias seguintes à revelação foram um turbilhão. Juliano passou a maior parte do tempo em casa, sozinho, com Kael. Havia algo de confortante na presença do menino, em como ele corria pela casa sem se importar com o peso do mundo, sem sequer saber o que acontecia ao seu redor. Kael, com seu sorriso de criança, se tornou o centro do universo de Juliano. Mas, ao mesmo tempo, o peso da verdade que Isabela havia lhe revelado o consumia. Ele se questionava se poderia seguir em frente com essa descoberta. Como seria ser tio do próprio filho? Como poderia olhar para Kael e, apesar do amor imenso que sentia por ele, não lembrar que a criança era, na verdade, sobrinha dele? O sangue de seu irmão corria nas veias de Kael. Como isso afetaria a relação deles? No meio desse caos interno, Juliano resolveu que precisava conversar com Laura. Não fisicamente, claro. Ela não estava mais ali para responder às suas perguntas.
Mas ele precisava entender o que a levou a tomar essa decisão e o que, afinal, ela queria que ele soubesse. Ele foi até o pequeno cemitério onde Laura estava enterrada. A sensação de frieza no ar era sufocante. Juliano se ajoelhou diante da lápide, os olhos marejados, e falou com a ausência de sua esposa. Eu te amava, Laura. Eu ainda te amo. E agora? Estou me perguntando por que você fez isso. Por que me deixou sem saber a verdade? Por que me fez acreditar que Kyle era meu filho biológico? O vento soprava, agitando as árvores ao redor, como se a própria natureza estivesse tentando responder a essas perguntas não ditas. Juliano ficou ali, perdido nos próprios pensamentos, tentando entender a motivação dela, o motivo de sua escolha de esconder a verdade. Enquanto estava no cemitério, Juliano sentiu a presença de alguém ao seu lado. Era Isabela, que havia aparecido sem avisar. Eu sabia que você viria aqui, ela disse com um olhar triste. Juliano, ainda ajoelhado, levantou-se e olhou para ela. Como eu posso fazer isso, Isabela? Como posso ser o pai de Kael sabendo tudo o que eu sei agora? Isabela caminhou até ele, colocando a mão em seu ombro. Juliano, a decisão que Laura tomou foi difícil. Ela sabia que você jamais desistiria do Kael. E ela queria que você o amasse. Mesmo sabendo que o sangue dele não era o seu, ela sabia que a paternidade vai além disso. O que importa é o que você sente por ele agora. Juliano olhou para o céu, respirando fundo. Eu sei disso. Mas e a mentira, Isabela? Eu senti que fui traído. Eu não me importo com o fato de ele não ser meu filho biológico, mas a mentira, isso é o que mais me dói. Isabela suspirou. Eu entendo, Juliano. E ela também sabia que você entenderia com o tempo. Ela queria te poupar de uma dor que não precisava e, ao mesmo tempo, queria que você fosse o pai que Kael precisava. Quando você souber de tudo, você vai entender que ela só queria o melhor para o menino. Ela confiava em você, confiava no amor que você tinha por ele. Juliano, embora tocado pelas palavras de Isabela, ainda sentia uma angústia insuportável. Ele sabia que não podia voltar atrás e que não havia nada que pudesse mudar o que aconteceu. O mais difícil, no entanto, era enfrentar a possibilidade de que o passado de Laura, o segredo que ela guardara até o último momento, jamais seria completamente desvendado. Mas havia uma coisa que ele podia controlar: a forma como ele agiria a partir dali. Ele não podia mudar o passado, mas podia moldar o futuro. Kael era seu filho, e isso, em todos os sentidos, era inegável. Nos dias seguintes, Juliano tomou uma decisão. Ele ia proteger Kael, não apenas porque o amava, mas porque sabia que esse amor transcende qualquer barreira, qualquer mentira. Ele não iria permitir que as circunstâncias em torno do nascimento do menino afetassem o vínculo que ele tinha com ele. Ele voltou para casa e fez algo que nunca imaginou fazer. Começou a planejar o futuro. Contratou os melhores médicos para o acompanhamento de Kael. Iniciou o tratamento de forma cuidadosa, acompanhando a dieta, as consultas mensais. Juliano sabia que o tempo estava contra ele. A condição genética de Kael poderia avançar, mas ele faria tudo o que fosse possível para que o menino tivesse uma vida plena, mesmo com todas as limitações que poderiam surgir. No entanto, em sua mente, havia uma questão não resolvida. O fato de Kael ser filho de seu irmão, falecido em circunstâncias misteriosas, o deixava inquieto. Ele queria entender mais sobre o que havia acontecido, porque ele nunca soubera da relação entre seu irmão e Laura. Queria respostas. Uma tarde, enquanto organizava as coisas na casa, Juliano encontrou algo inesperado. Uma carta. Ela estava guardada na gaveta do escritório, escondida entre papéis antigos de Laura. Com as mãos tremendo, Juliano abriu a carta e leu.
Se você está lendo isso, é porque a verdade já veio à tona. Kael é nosso filho, mas você é a única pessoa em quem confio para ser o pai dele. Eu sei que você tem a capacidade de amá-lo, mesmo que a verdade seja difícil. O que aconteceu entre mim e seu irmão foi um erro, mas ao mesmo tempo, foi algo que trouxe uma nova vida para o mundo. Peço que você não o culpe, Juliano. Ele merece crescer com amor. E você, mais do que ninguém, tem esse amor para oferecer. O resto, a verdade, as razões, o que aconteceu, será algo que você terá que aceitar com o coração. Com amor. Nunca duvide do seu valor como pai. Você sempre será o melhor pai que Kael poderia ter. Juliano colocou a carta sobre a mesa, sua mente em tumulto. Ele não sabia o que sentir, mas pela primeira vez, algo nele se acalmou. Laura, em sua sabedoria, deixara algo mais do que palavras. Ela deixara a certeza de que ele era o pai de Kael, mesmo que o mundo todo pensasse o contrário. Ele sorriu, pela primeira vez desde a revelação. Ele tinha Kael, e nada mais importava. A manhã estava serena quando Juliano acordou, mas seu coração estava longe de tranquilo. Ele não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas sabia uma coisa com certeza. Ele estava pronto para qualquer coisa. Kael era sua vida agora, e nada, nem mesmo o segredo doloroso que Laura havia guardado, poderia mudar isso. Enquanto Kael brincava no jardim, com seu sorriso inocente e os olhos brilhando de curiosidade, Juliano sentiu uma paz que há muito tempo lhe escapava. O que havia começado como uma jornada de descobertas dolorosas havia se transformado em algo que ele jamais imaginou. Uma chance de ser pai no verdadeiro sentido da palavra, de uma maneira que transcendia tudo o que ele imaginava que a paternidade significava. Naquela manhã, Juliano finalmente compreendeu o que Laura queria dizer quando disse que ele sempre seria o melhor pai que Kael poderia ter. Ele não precisava de laços de sangue para ser um pai. Ele já era de coração um pai para Kael. Juliano se sentou na mesa de café, observando Kael com atenção enquanto o menino se aproximava, com suas pequenas mãos segurando um brinquedo de plástico. Ele estava crescendo rápido demais, e isso fazia Juliano se sentir ainda mais responsável por sua vida. Ele queria que Kael tivesse um futuro feliz, sem as sombras do passado pairando sobre ele. Mas enquanto o menino brincava, Juliano não pôde deixar de se lembrar de algo. Algo que ele ainda precisava resolver. A relação entre seu irmão e Laura, os segredos que envolviam a origem de Kael, ainda estavam pendentes. Mesmo que não quisesse mais cavar no passado, sabia que não podia simplesmente deixar as coisas como estavam. Naquele momento, Isabela apareceu, com seu semblante preocupado. Juliano a recebeu na porta, sem saber exatamente o que ela queria. Sabia que depois de toda a revelação, Isabela também tinha suas próprias batalhas emocionais para lidar. "Como você está, Juliano?" Isabela perguntou com os olhos carregados de um peso que ela ainda não tinha conseguido deixar para trás. Juliano sorriu, mas havia uma tristeza em seu olhar. Ele sabia que Isabela também estava tentando encontrar sua própria paz. "Eu estou bem, Isabela. Quer dizer, estou tentando." Ele olhou para Kael, que estava agora sentado ao lado da janela, olhando para fora com uma expressão curiosa. "Kael me faz bem. Ele me lembra todos os dias que o que importa é o que eu faço agora, e não o que aconteceu antes." Isabela se aproximou e olhou para o menino, seu olhar suavizando. "Eu entendo, e é isso que você precisa, Juliano. Mas eu também quero te dar uma última coisa, algo que você talvez precise." Ela colocou uma pasta na mesa, que logo chamou a atenção de Juliano. Era uma pasta com registros de documentos antigos. "São as últimas coisas que Laura havia deixado para você. Antes dela morrer, ela pediu que eu entregasse isso a você. Sei que talvez isso não te traga respostas, mas quem sabe te ajude a entender um pouco mais."
Juliano sentiu um frio na espinha ao abrir a pasta. Dentro dela, havia uma série de papéis, registros médicos e uma carta de Laura, escrita nas últimas semanas de sua vida. Ele leu a carta em silêncio, absorvendo cada palavra cuidadosamente. Juliano, meu amor, se você estiver lendo isso, significa que o segredo que guardamos veio à tona. Sei que você vai me entender, e sei que você vai cuidar de Kael com o mesmo amor e carinho com que sempre me amou. A verdade é que, não importa o que aconteça, ele será sempre seu filho e sempre será a razão pela qual nossa família existe. Tudo o que fizemos, fizemos por ele. Sei que o tempo vai passar e a dor vai diminuir, mas o que é eterno é o amor. Eu te amo e, mais que tudo, desejo que você seja feliz. Cuide de Kael, cuide de nosso legado. Juliano sentiu o peso de cada palavra, como se fosse a última vez que Laura pudesse lhe falar. A dor de sua partida ainda estava viva. Mas agora ele compreendia algo mais profundo. Laura fizera tudo aquilo porque acreditava que o amor de Juliano por Kael seria capaz de superar qualquer obstáculo. Ela acreditava que, no final, a verdade não importava tanto quanto o amor. No dia seguinte, Juliano tomou uma decisão. Ele levou Kael até o parque e, enquanto o menino corria, ele se sentou em um banco, olhando para ele com um sorriso sereno. Ele sabia que estava pronto para continuar, para dar a Kael uma vida cheia de amor, alegria e felicidade. Ele olhou para o céu, sentindo que Laura estava de algum modo com ele. Ela estava certa. Ele não precisava de laços sanguíneos para ser o pai de Kael. O que importava era o coração. E no coração de Juliano, Kael sempre seria seu filho. Com o tempo, Juliano se reconectou com as pessoas que o cercavam. Ele teve o apoio de Isabela, que mesmo com suas próprias dificuldades, tornou-se uma grande aliada na criação de Kael. Ela o ajudava com tudo o que podia, trazendo equilíbrio e amor para a vida deles. Juliano, cada vez mais convicto de seu papel como pai, começou a fazer planos para o futuro. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas estava pronto para enfrentá-lo. Ele amava Kael mais do que qualquer coisa neste mundo, e isso era o que realmente importava. Enquanto observava Kael brincar com seus amigos no parque, Juliano sentiu que finalmente havia encontrado a paz. Ele sabia que o amor que tinha por aquele menino não era de uma única forma, mas sim múltiplo, complexo e incondicional. E no final, isso era tudo o que ele precisava para ser o pai que Kael merecia. Você sempre foi meu filho, Kael, e sempre será. Não importa o que o destino tenha reservado para nós, ele disse baixinho, enquanto o menino corria em direção a ele, com aquele sorriso inconfundível, aquele sorriso que fazia tudo valer a pena.